Graça e paz, queridos. Meus amados, vamos meditar nessa tarde no Salmo 73, onde Asaf faz um questionamento que com certeza eu e você já fizemos alguma vez na nossa vida. Asaf questiona a prosperidade dos ímpios. Por que os ímpios prosperam nesse mundo, enquanto quem é justo, quem faz o bem, quem anda em retidão, muitas vezes sofre certas injustiças? E Asaf não entende isso. Ele não entende como homens cheios do Espírito Santo, como João Batista, estão na prisão, enquanto homens ímpios como Herodes estão no trono. O grande patriarca Jó, ele também chegou a fazer esse mesmo questionamento de Asaf, lá em Jó no capítulo 21. Ele diz que na casa dos perversos há paz sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. E Abacuque também faz esse questionamento. Quando lá em Abacuque capítulo 1 a gente encontra: a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Agora é Asaf. Asaf, ele está aqui em conflito. Por que o ímpio prospera e o justo é castigado? Há proveito em ser justo nesse mundo? Queridos, Asaf chega ao ponto de sentir inveja do ímpio. No versículo 2 ele diz que os seus pés quase que se deslizam, quase que ele se desvia. Depois ele invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Meus amados, todas as vezes que a gente começa a olhar para o mundo e começa a olhar para o ímpio e para a prosperidade do ímpio, com esse olhar de Asaf, a gente está colocando nossos pés no lugar escorregadio e correndo o risco de cairmos. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Asaf chega a dizer que inutilmente conservou puro o coração e lavou as mãos na inocência, no versículo 13. Ou seja, ele estava se sentindo completamente injustiçado, era como se para ele não valesse a pena andar correto aqui nesse mundo. Mas graças a Deus que a partir do versículo de 15, Asaf começa a mudar a sua visão. E aí no versículo 17, queridos, ele diz que entra na casa do Senhor e atina com o fim do ímpio. Ou seja, ele observa o fim do ímpio, e que não é um fim bom. E aí ele percebe que a vida do ímpio não é uma vida tão boa, assim como ele imaginava. Quando ele entra na casa de Deus, queridos, parece que Asaf, ele consegue tirar aquela nuvem escura que está na sua frente e enxergar com mais clareza as coisas. Então, primeiro ele percebe que os ímpios, eles eles têm uma felicidade aparente, uma segurança aparente. No versículo 18 ele diz: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Ou seja, os ímpios é que estão nesse lugar escorregadio e que podem cair a qualquer momento, e é o próprio Deus que os coloca lá. Segundo, Asaf também muda a sua visão em relação a Deus, porque ele chega a um certo momento que ele começa a questionar a justiça de Deus. Mas aí, queridos, ele percebe que Deus, ele é justo. E o ímpio, ele faz suas próprias leis, ele usa as suas próprias leis a seu favor, ele manipula as leis, ele torce as leis, escapa delas. Mas Asaf percebe, queridos, que não tem como escapar da justiça divina, que um dia todos irão comparecer diante do juízo de Deus. Terceiro, Asaf muda a visão que ele tem acerca de si mesmo. Quando no versículo 21 ele diz: quando o coração se me esmagou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional na tua presença. Ele percebe, queridos, que o problema não estava na prosperidade dos ímpios, o problema estava nos seus sentimentos, porque ele estava sendo ignorante, ele estava com o coração embrutecido. Mas aí ele faz um autoexame e ele corrige esses sentimentos a tempo, ele corrige esse pensamento deturpado que ele tinha. E Asaf, então, queridos, descobre finalmente a graça salvadora de Deus, no versículo 23,
Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, ou seja, Deus não nos deixa cair. E no versículo 24 ele descobre a graça sustentadora de Deus. Tu me guias com o teu conselho eterno e depois me recebes na tua glória. Ou seja, queridos, não vale a pena invejar os ímpios. O que vale a pena mesmo, queridos, é andar em retidão diante de Deus e confiar que o Senhor segura a cada um de nós, pelas nossas mãos e não nos deixa escorregar, não nos deixa cair. Amém? Vamos orar. Pai querido, que Tu esteja abençoando nossas vidas, Pai, nessa tarde, abençoando a vida desse querido, Senhor Deus, a sua casa e sustentando, Senhor, para que nós não venhamos escorregar e cair, Senhor Deus, diante de tanta injustiça que a gente vê e que muitas vezes faz com que o nosso coração se endureça. Perdoa nossos pecados, eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.